Boa tarde a todos e todas. Começa agora a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre as conquistas do plano de carreira. Eu sou a jornalista Analice Bolzan, sou colega aqui da comunicação digital do TJ. Para tirarmos as nossas dúvidas e ficarmos por dentro do plano, estão aqui conosco os integrantes da comissão do plano de carreira. Saúdo a todos em nome do presidente da comissão, o desembargador Eduardo Uhlen. Saudamos também os dirigentes das entidades de classes, dos servidores do Poder Judiciário e a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. Estamos aqui fazendo a transmissão direto do plenário Pedro Soares Munhoz. Os desembargadores estão nos seus gabinetes. Por isso eu estou conversando aqui com vocês sem máscara, porque a gente está respeitando as regras do distanciamento social. Gente, hoje é um dia emblemático. Um dia que representa o resultado de muito trabalho. Com a entrega da proposta elaborada conjuntamente, foram mais de 70 reuniões com servidores e os integrantes da comissão do plano de carreira, para chegarmos ao anteprojeto de lei do novo plano de carreira dos servidores do Judiciário Estadual, recebido pelo nosso presidente, o desembargador Voltaire de Lima Moraes, agora há pouco. A proposta foi elaborada por todos desde fevereiro. A comissão e os servidores debateram, concordaram, discordaram, mas o mais importante de tudo é que buscaram soluções viáveis, soluções para as demandas dos servidores de muitos anos. Os posicionamentos e propostas estão consolidados no anteprojeto. E passamos agora para uma segunda fase de deixar ainda mais claro para todos esse trabalho conjunto. A comissão já disponibilizou um e-mail para poder responder as dúvidas, e é bem fácil, é por dentro do plano, @tjrs.jus.br. Vocês vão poder mandar as perguntas para este e-mail, as que não forem respondidas aqui na nossa conversa, mas também a gente tem a nossa interação por meio do perguntas e respostas, que vai estar disponível para vocês aí no nosso chat. Agora a gente está ao vivo para responder aos questionamentos, Então eu abro os trabalhos primeiro, perguntando para o presidente da comissão qual o sentimento de entregar esse anteprojeto, que é fruto de tanto trabalho, de um trabalho tão árduo, hercúleo, como falou agora há pouco o nosso presidente Voltaire. É uma sensação de dever cumprido, presidente? Boa tarde, Analice, boa tarde aos nossos queridos membros da comissão que estão comigo aqui nessa transmissão. Boa tarde especialmente aos servidores do Poder Judiciário que estão acompanhando, e isso nos faz muito feliz que estejam servidores atentos e acompanhando, porque naturalmente o anteprojeto que nós acabamos de entregar à presidência do tribunal contém muito das expectativas, dos desejos, dos anseios, das preocupações dos servidores, porque diz com a sua vida profissional, e isso naturalmente não é pouca coisa, e por isso a comissão, ao longo desses meses, por mais tempo do que nós imaginávamos no início, como eu referi há pouco na fala que fiz quando entreguei o projeto em nome da comissão para o presidente, nós começamos, ainda não tínhamos nem pandemia aqui no Brasil, e logo, alguma semana ou duas depois, nós tivemos que fazer reuniões apenas por videoconferência, fizemos muitas reuniões, como foi há pouco, fizemos reuniões com as entidades, nós fizemos audiência pública, os servidores devem lembrar. O projeto foi reescrito pelo menos 2 vezes, uma primeira vez, quando nós ainda estávamos no início, não tínhamos uma lei complementar, que é a Lei Complementar 173, a Lei Mansueto, tantas vezes referida, e foi editada com muita rapidez pelo Congresso como uma resposta à dita crise fiscal causada pela pandemia, e isso inviabilizou uma série de planos que estavam contidos na primeira versão, e nós, então, aí voltamos a escrever, acreditando, a partir da liderança do presidente, que o plano, este era um momento histórico que o plano deveria ir adiante, e nós, então, fizemos conversas com os servidores, o que nos obrigou, a partir das sugestões, das críticas, das indagações, das proposições que foram apresentadas. Nós recebemos mais de 1.000 e-mails dos servidores, num outro e-mail que tínhamos inaugurado para justamente permitir a construção
conjunta com os servidores do plano, e aí novamente tivemos que reescrever este plano. Então, sobre a tua pergunta, efetivamente é um alívio, né? Há uma, digamos assim, um peso que nós estamos tirando, né, das costas, porque sabemos bem da responsabilidade que é editar um plano, e responsabilidade para com os servidores, que, como eu disse, têm os seus anseios, têm as suas preocupações absolutamente necessárias e justas em relação ao seu futuro profissional, nos cargos que ocupam, nos cargos que optaram por se realizar e realizar a sua vida profissional. É o cargo que muitas vezes sustenta a sua família, e isso não é pouca coisa. Por outro lado, a responsabilidade com o patrimônio do Poder Judiciário, com o erário, a responsabilidade fiscal, e que nos impede, naturalmente, de atender a pleitos que estão acima da capacidade financeira e orçamentária de um poder de Estado num estado como o do Rio Grande do Sul, e que não tem uma boa situação financeira, como nós todos sabemos. Então, ter construído isso, ao mesmo tempo que nos alivia, porque acreditamos realmente que conseguimos cumprir com a tarefa que o presidente nos deu. Por outro lado, sabemos que ainda há o que construir, ainda há outras etapas até que o plano possa, quem sabe, chegar até a Assembleia Legislativa e ser concretizado numa lei que venha atender a todas essas preocupações que nós tivemos ao longo desse trabalho. Obrigada, desembargador. Realmente um trabalho que foi um trabalho muito conjunto, né? E nós já estamos aqui com mais de 250 pessoas aqui conosco, os colegas, servidores, magistrados acompanhando, são 262 participantes neste momento. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o presidente, para o secretário executivo, da comissão, o Luciano Martins Vieira, que vai fazer uma apresentação, um breve resumo sobre o conteúdo do anteprojeto. Olá, boa tarde a todos. Bom, a proposta ela já teve várias versões divulgadas anteriormente, então ela já é razoavelmente conhecida. Tá? E o objetivo desta apresentação agora é focar naquilo que impacta, naquilo que realmente oferece uma melhoria para o destinatário do plano, que é para o servidor. Então, outros detalhes de aspectos estruturais, o que muda, órgãos criados, conselhos e outras situações, populações exigidas, isso tudo já está na proposta, e eu convido a todos que têm interesse nesse detalhamento, por favor, leia o texto que vai ser divulgado em breve. Porém, o que eu gostaria de apresentar a todos agora é uma síntese dos aspectos. Vamos lá começar o compartilhamento. Dos aspectos positivos, não é? E que das alterações positivas proporcionadas pelo plano. Pois muito bem. Vamos ver aqui. A primeira questão que eu acho que é fundamental de ficar bem claro, né? O plano ele protege, ele viabiliza uma proteção imediata a ativos, estatutários ativos, inativos e pensionistas dos efeitos das famosas ADIs, não é? Que, se julgadas procedentes sem nenhum tipo de modulação de efeitos, ela vai ter uma situação de redução de 17,54% dos vencimentos e proventos. Não é? Então, o plano proporciona essa situação de uma nova matriz salarial. O que são essas ADIs, basicamente? São reajustes concedidos em 2005 e lá no ano de 2016, que estão sendo questionados pelo governo do Estado, junto ao Supremo Tribunal Federal, sendo que uma contestando o reajuste de 2005 já teve o acórdão publicado. Não é? Então, o plano ele também tem uma urgência de ser aprovado rapidamente, que essas novas matrizes salariais para evitar uma redução salarial muito expressiva para todo o quadro. Essa blindagem, essa proteção, que pese o plano ser voltado para o servidor estatutário, ela também viabiliza uma proteção aos servidores transpostos ao regime jurídico único e aos seletistas também, no que tange aos seus vencimentos.
acaba-se com aquela questão de ter cargos isolados, cargos com carreira com 3 níveis, cargos com carreira com 10 níveis, 15 níveis. Então, para o futuro, o judiciário vão ter todos os cargos, eles sendo organizados em carreiras. Então, e a mais que serem organizados em carreiras, eles são únicos para o primeiro e para o segundo grau. A título de ilustração, os 6 cargos que a proposta resulta para o futuro, decorre do agrupamento de 31 cargos. Né? O que viabiliza essa unificação dos quadros funcionais? Regras comuns para o desenvolvimento nas carreiras, de provimento e de relotação para o Estado como um todo. Um aspecto que é importante ficar claro assim, no início, que gerou muita dúvida, ansiedade e questionamentos sobre as chefias de cartório, né? Os escrivães, distribuidores, contadores e contadores judiciários. Não é? Então, todos estão sendo enquadrados, porém, eles terão um prazo de 30 dias para fazer a chamada opção negativa, ou seja, a opção negativa da transformação resulta na manutenção do seu cargo com as suas prerrogativas. A movimentação, então, uma vez que o quadro ele é único, ele passa a ser de 2 formas, na progressão funcional e na promoção, ou seja, cada carreira tem uma classe, cada classe é distribuída em padrões remuneratórios. A progressão é a movimentação entre os padrões e a promoção entre as classes. O que essa nova configuração oferece diretamente hoje? Uma possibilidade de uma efetiva valorização em comparação aos vencimentos, às matrizes de vencimentos que nós temos hoje, atualmente. Ou seja, enquanto determinado cargo pode ter por exemplo, o cargo de oficial escrevente, o topo, a entrância inicial, ao final, na faixa de R$ 4.500, o plano proporciona uma remuneração potencial de R$ 7.000 dentro do cargo, não dependendo de gratificações, funções gratificadas ou qualquer outra forma de acréscimo. Né? Muito bem. Dentro dessa perspectiva, para viabilizar uma carreira que tem alguma possibilidade mais séria assim, de uma progressão, uma possibilidade de uma movimentação vertical e horizontal interessante, as classes, principalmente as classes A, elas têm mais padrões remuneratórios que as outras. Ou seja, é viável ter essa possibilidade desse aumento salarial sem ter a necessidade de depender de vagas nas classes subsequentes. A proposta que está de avaliação de desempenho, ela não é assim desprovida de algum conhecimento empírico. Ela na prática acaba sendo uma expansão a todo o quadro da sistemática que é implementada no tribunal no segundo grau no ano de 2013 para analistas e técnicos. A comissão ficou convencida dessa assertividade desse modelo adotado, porque nós recebemos mais de 1.200 e-mails. E nós tivemos várias reuniões públicas, gravadas, com entidades, enfim. Nós não tivemos um questionamento ao resultado que foi desenvolvido nessa métrica. Então, isso nos dá certeza de que essa sistemática é uma sistemática que já existe e ela já apresentou resultados consistentes e positivos, tanto para os avaliados quanto para a instituição, obviamente. Bom, um tema tão delicado quanto uma avaliação de desempenho, ainda mais para quem nunca fez essa sistemática, a proposta garante expressamente que ela só vai ser implementada a partir de um programa de treinamento e desenvolvimento de todos aqueles que serão os responsáveis pela avaliação. Porque uma sistemática, uma avaliação de desempenho não é simplesmente olhar e preencher um formuláriozinho e marcar X ou dar pontos ou algo do gênero. Né? Tu tem que ter a pessoa precisa ser devidamente capacitada para conseguir fazer uma avaliação do desempenho do trabalho daquela pessoa que está com seu colega de setor, enfim, que numa situação momentânea está ali como sendo a pessoa subordinada hierarquicamente. A par e passo dessa situação de desenvolvimento daqueles que serão avaliados, a proposta também determina, contém dispositivo específico, de que essa capacitação e o aperfeiçoamento são contínuos, tanto dos servidores quanto também daqueles dos gestores. Então, a casa vai ter essa obrigação, não adianta criar uma sistemática que vai
impactarem muito a vida de todos e não dar as condições mínimas, né, para que ela se desenvolva dentro de uma perspectiva adequada e tecnicamente correta. Bom, daqueles cargos que não puderam, em razão da sua formação ou da sua peculiaridade de atribuições ou alguma legislação específica, serem enquadrados, transformados em os ocupantes enquadrados nas novas carreiras, não é? Foi instituído também de uma maneira a viabilizar o reconhecimento remuneratório ao trabalho desenvolvido a partir de avaliação de desempenho, a sistemática de uma progressão extraordinária. Tá? Sendo que, claro, a progressão extraordinária, isso já foi divulgado nas versões anteriores, então não é alguma coisa que eu estou apresentando novo. O que é novo em relação à versão anterior é o seguinte: para os quadros do quadro especial vinculados às entrâncias, não é diferente das propostas anteriores, o que vai ser afetado, que é o caso dos oficiais ajudantes e auxiliares de serviços gerais, especificamente. Independentemente da sua entrância, o ponto final da progressão será o mesmo. Ou seja, o quanto que se ganhará, né, em qualquer uma da entrância no final do regime de progressão, o valor monetário será o mesmo. Tá? Então, a comissão entendeu que isso é considerando todas as limitações legais, políticas, orçamentárias existentes, é inviável fazer trazer a equiparação da entrância imediata, mas isso é a fórmula que nós desenvolvemos e a partir das sugestões, enfim, trazidas pelas entidades, pelos servidores, enfim, e da própria máquina exigindo uma solução em relação a essa situação, então o sistema de progressão vai viabilizar a mesma remuneração no topo da progressão, independente, pela mesma quantidade de níveis, 7 níveis de progressão, independentemente da entrância. A questão da valorização também para as carreiras, os cargos atualmente organizados em carreiras, que estão integrantes no quadro especial, vai ser uma movimentação ampla e restrita, porque foi proposta a instituição de novas classes no topo da carreira, ou seja, com criação de cargos atualmente e a médio prazo. Então, a proposta nessa linha, o plano já viabiliza uma movimentação, porque na hora que tu movimenta o topo, tu movimenta toda a estrutura automaticamente da carreira. Bom, outra inovação nessa última versão, na versão que foi apresentada hoje, é a questão da instituição da progressão especial. Quem é o destinatário da progressão especial? Todo cargo de primeiro grau, do primeiro grau de jurisdição, que for enquadrado na tabela atual nos cargos de analista e técnico, está previsto ali uma progressão especial para aqueles que são da entrância inicial e intermediária, ou seja, são gatilhos nas progressões que vão possibilitar um acesso mais rápido ao atual patamar remuneratório da entrância final. Luciano, só deixando bem claro, também os oficiais de justiça, né? Sim, todos do primeiro grau. Claro, desculpa. Sim, certo. Sim. Analistas técnicos e oficiais de justiça, perfeito, presidente. Todos os servidores do primeiro grau, então, que estão sendo enquadrados hoje a partir do padrão remuneratório, porém, as progressões daqueles da entrância inicial, da entrância intermediária, eles terão mais níveis, terão, digamos assim, um gatilho, não é, para conseguir se chegar mais rapidamente ao atual patamar remuneratório. Claro, mediante o processo de avaliação de desempenho que está sendo instituído na proposta. Uma outra questão que essa versão traz era um motivo de muita preocupação dos servidores que percebem gratificações inerentes ao cargo, como risco de vida, a gratificação de nível superior e o superior completo ou superior incompleto, e a questão da gratificação das chefias de cartório. Então, são situações que a proposta extingue para esses cargos e faz a absorção dessa gratificação ao vencimento básico. Com isso, dando uma maior segurança jurídica de que eventual glosa por parte do Tribunal de Contas ou por decisões judiciais, enfim, referentes à sua incorporação, não aos proventos, em razão de todas as bem claras e divulgadas alterações previdenciárias que ocorreram a partir do segundo semestre do ano passado em nível nacional e nível local.
Uma outra questão pontual interessante, enfim, de que temos os cargos de médico e o cargo de odontólogos, enfim, que é viabilizada o enquadramento nessa nova carreira, tendo uma redução de 50% da carga horária em razão de legislação específica e tendo uma redução que não é proporcional ao vencimento básico. Explicando melhor, porque hoje, se alguém quiser ter a redução nesse percentual, ele tem que ter proporcionalmente a mesma redução dos vencimentos básicos. Uma outra situação que foi muito pleiteada, né, nós recebemos N e-mails, N demandas nas audiências públicas, é a questão da possibilidade da manutenção da substituição de cargos do primeiro grau. Há um dispositivo prevendo essa possibilidade para os 3 cargos, oficial de justiça e agora os cargos de analista da área especializada no serviço social e da área de serviço social e da área de psicologia. Então, foi prevista essa manutenção diferente das versões anteriores da proposta. Um aspecto que também altera bastante, que é a questão das chefias de cartório. Enfim, hoje, os cargos, quando não estão providos pelas chefias, enfim, a figura da substituição do cargo, não é? E isso é uma situação que está sendo modificada radicalmente, porque a pessoa que agora for designada para exercer a chefia de cartório na função de gratificado de gestor judiciário, vai ter uma possibilidade de, nos seus afastamentos temporários, continuar percebendo essa gratificação, porque existirá a figura da substituição, não é a ser regulamentada, enfim, mas a figura da substituição dos cargos de chefia. Essa é a temática da substituição. Então, o plano propõe ter uma definição única para todas as FGs e CCs do primeiro e do segundo graus, porque hoje nós temos um ato da presidência que regulamenta para o segundo grau, uma resolução do COMAC para o primeiro grau, e a matéria acaba não tendo exatamente o mesmo tratamento. A proposta, como decorrência de uma unificação dos quadros efetivos e dos quadros e das funções gratificadas, viabiliza também exige, né, um tratamento uniforme para essa situação. Dentro ainda das oportunidades de ganho remuneratório direto e de atuação e valorização a partir do perfil de cada servidor do quadro. Ou seja, a proposta cria para atender uma demanda que está cada vez maior sobre os gabinetes dos juízes de direitos do primeiro grau. Então, é viabilizada prevista a criação de mais uma função gratificada para a atividade de secretário de juízo. É um assessoramento ao magistrado, então, que vai ter um espaço institucional para aquele servidor que tem a formação jurídica, tem um interesse em ter contato com a criação do direito, assim, com um contato mais direto com minutagem, pesquisa jurisprudencial. Então, vai ser aberto esse espaço que vai viabilizar também e por óbvio, uma maior remuneração em função da possibilidade da percepção de uma função gratificada. Para os servidores que têm uma vocação e um interesse maior para a área administrativa, a proposta cria, nesse momento, as FGs de gestor de foro 1 e 2, para assessorar a direção do foro na gestão administrativa das atividades do dia a dia da comarca. Então, alguns servidores, muitos servidores, a rigor, acabam fazendo essa atividade voluntária, enfim, porque alguém precisa fazer, as coisas precisam ser resolvidas. Então, a proposta viabiliza esse espaço para quem tem esse interesse para atuação na área de gestão, na área administrativa. Dentro desses espaços ainda ocupados e viabilizados pela proposta de atuação com uma remuneração condizente para tal, é aqueles que podem ter interesse também em atuar na mediação, na coordenação, melhor dizendo, coordenação administrativa das atividades vinculadas aos SEJUSCs, né? Resolução de conflitos, mediação e resolução de conflitos, a partir da criação também desse espaço materializado pela FG de secretário executivo do SEJUSC. Outro espaço que também acaba sendo oportunizado e criado é para coordenar as atividades das unidades vinculadas CAPES, CCCs, URCAs, de decorrência da virtualização. A virtualização chegou. Aí nós estamos agora cada vez mais com trabalho remoto, atividades remotas. Então, essas práticas que foram este ano reconhecidas pelo CNJ como sendo práticas inovadoras em nível nacional, elas, para serem materializadas, não só trabalhadas e abraçadas
por uma necessidade, ou por amor, enfim, ou por um senso de dever, ou tudo junto, as questões não são mutuamente excludentes, foram criadas também essas FGs para atuarem nessas áreas decorrentes, essas unidades decorrentes para dar o suporte à virtualização. Outra questão, não é, que aí é de interesse geral a todos, não é, são as chamadas gratificações indenizatórias, né, que são atualmente pagas, o auxílio creche, gratificação de plantão, auxílio refeição e auxílio condução. Hoje elas têm, por óbvio, previsão legal, e a forma de ajustamento depende de modificações legislativas periódicas. O que a proposta diz? Em função da legislação 73, os valores atualmente percebidos até 31 de dezembro. Porém, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, a proposta tem o objetivo de que os reajustamentos que se fizerem necessários decorram de ato do presidente, tá? Conforme a disponibilidade orçamentária. Então, isso é uma medida que pode oferecer uma válvula de escape muito importante, né, para algumas dessas atividades, para algumas dessas rubricas, essas gratificações, elas conseguirem ter uma recomposição dentro de uma realidade mais atualizada, mais compatível com o que se vê no dia a dia, não é? Tanto com os gastos todos que nós estamos tendo aí cada vez maiores. Dentro dessa perspectiva ainda dos espaços de IFGs e CCs, foi estabelecida a questão da escolaridade mínima, que é o ensino médio. Porém, com uma garantia expressa daqueles servidores, enfim, que não tem essa titulação, eles permanecem no local e só o próximo que for exercer vai ter essa possibilidade, aí vai ser exigida essa formação específica. Dentro de espaços ainda de atuação para ter uma remuneração que está sendo oferecido, criado, específica de assessoramento em libras. Né? Então, que é uma demanda que cada vez mais o tribunal está tendo e precisa ter para bem atender a população, o público interno também, que precisa ter, e nós realmente não estamos tendo as condições atuais de fazer o devido tratamento que a matéria adequada que o tema exige. Outra questão que modifica é a questão do auxílio condução para o cargo de oficial de justiça. Né? Então, a partir de 1º de janeiro de 22, o auxílio condução, no caso da substituição, passa a ser um valor integral que seria pago ao substituído em vez da sistemática atual, que é somente 1/3. Tá? Então, isso também é outro ganho expressivo em relação ao trabalho dessas verbas indenizatórias. Por fim, a comissão teve sempre presente que um plano que vai alterar radicalmente, modificar a estrutura funcional de todo o quadro efetivo, ele não é uma atividade que se centra, digamos assim, que ele se encerra, melhor dizendo, agora. Não é? Uma vez implementado, o plano ele não requer nenhum tipo de alteração, reflexão e aprimoramento contínuo. Então, foi estabelecido, não é, previsto que num prazo de até 3 anos do início da vigência, haverá uma revisão geral do plano, não só dos quantitativos para fins de promoção, mas do plano como um todo, porque é um tempo que a comissão entendeu necessário para nós teremos um ano 2021 muito limitado ainda por questões da Lei 173, mas os outros 2 anos seria um período razoável para se ter uma compreensão institucional, tanto da administração quanto da máquina como um todo, entender como é que esse plano vai funcionar e o que ele pode ser aprimorado. E é um período de maturação interessante de 3 anos, né, porque não adiantaria fazer um plano de 1 ano, 1 ano e meio, porque teriam que ter os ciclos avaliativos devidamente estabelecidos, ver como é que todo o plano se daria nesse início, para aí sim se ter condições para fazer uma reflexão crítica sobre a proposta. Eu encerro por aqui, então. Muito obrigado. Obrigada, Luciano. Obrigada pelos esclarecimentos. A gente lembra que os questionamentos podem ser feitos pelas perguntas e respostas da plataforma e depois pelo e-mail por dentro do plano @tjrs.jus.br. Também estão sendo produzidos vídeos que vão esclarecer esse novo cenário das carreiras.
E a gente vai começar agora a responder as perguntas que estão chegando. Temos 537 participantes aqui conosco. A gente vai à pergunta do Daniel Butelli Henrickson. Qual o motivo de não ser contemplado o pleito de exigência de bacharelado em Direito para o cargo de oficial de justiça? Isso qualificaria o quadro e traria benefícios para a população. Eu coloco a palavra à disposição dos integrantes da comissão para responder o questionamento do Daniel. Posso responder, presidente? Cumprimentar o Daniel e cumprimentar todos esses 500 participantes que nos honram muito, justamente por estarem antenados e querendo se informar sobre o plano, e é esse o objetivo. Como a Annalise referiu, as perguntas que não puderem ser formuladas hoje, ou que não forem formuladas hoje, ou que não puderem ser respondidas hoje, poderão ser através desse e-mail que foi aqui referido, por dentro do plano, não é? E nós vamos procurar manter atualizada essa caixa para trazer as respostas. Sobre a pergunta, e tentando ser bem objetivo para permitir tantas outras perguntas que certamente estão chegando. Foi uma opção da comissão com base em muitos estudos, em comparação com outros tribunais. Veja que hoje o oficial de justiça não precisa ter curso superior. Então, boa parte dos nossos oficiais tem formação jurídica ou tem formação superior em outra área, mas muitos deles não têm nem curso superior e exercem eficientemente a sua atividade. Então, nós imaginamos que uma transição imediata agora, a exigência sendo a partir dos próximos concursos de curso superior, não haveria necessidade de que o curso de Direito fosse o único curso superior admissível. Então, em função de da experiência de outros tribunais, é que nós estamos então, permitindo daí um recrutamento mais amplo de profissionais que muitas vezes têm uma bagagem importante, mesmo que sem uma formação jurídica específica, mas que certamente vão contribuir e vão participar dos concursos e vão poder concorrer em igualdade com aqueles que têm a formação jurídica. Então, essa foi uma opção, como eu disse, não é própria apenas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, neste plano proposto hoje, mas de outros tribunais que também fazem a opção para o curso superior apenas, e não o curso superior em Direito, exclusivamente. Só complementando, presidente, essa questão que para bem pontuar a matéria, assim, por exemplo, São Paulo não exige o tribunal que estamos procurando assim, trabalhar sempre a comparação com tribunais de mesmo porte, tá? Acho que esse é um critério para se fazer uma análise, comparar coisas que sejam semelhantes. São Paulo, por exemplo, é nível superior. E só bem especificando assim, os dados, né, das formações atuais de todos os cargos que forem enquadrados, né, no cargo de oficial de justiça estadual, nós temos 41% com formação jurídica, 60% com formação em nível superior. Então nós temos então, portanto, 40% sem formação de nível superior. Então, realmente, à luz dos dados, essas são as informações autodeclaradas de todos os servidores no recadastramento que foi feito há pouquíssimos anos, há um ano e pouco atrás, 2 anos. Então, em função, esse foi o motivo. Então, quando a gente diz assim que foi exposto de que não há essa questão uma migração para uma exigência de escolaridade em direito, mas em nível superior já viabiliza uma qualificação, e a própria matriz salarial atual vai demonstrar o reconhecimento dessa situação. Lembrando que o próprio CNJ já inicialmente tinha afirmado uma resolução lá nos idos de 2010, que era nível superior preferencialmente em direito, e posteriormente o próprio CNJ revogou essa normativa. Então, é livre para cada tribunal, a partir das suas peculiaridades, fazerem as suas definições.
Certo, obrigada. Vamos seguir aqui com as nossas perguntas. O Gilson Mar da Costa Martins pergunta: quanto à avaliação de desempenho já utilizada para analistas e técnicos, lembro que ainda não houve nenhuma promoção nesses cargos, apenas progressão. As primeiras promoções ocorreriam agora, mas parece que foram postergadas em razão da pandemia. Como fica esse cenário? A gente pergunta para os integrantes da comissão. Como ele fica... Bom, o que acontece? Especificamente no que cabe ao plano, tá? O enquadramento hoje de técnicos e analista, porque vamos ali no padrão, as promoções se dariam no padrão A5 para o B6. Na nova matriz, tu vê que esse padrão remuneratório, ele foi postergado lá para cima. A classe, o início da classe, ele foi postergado por padrão B9, se não me engano. Então, naquilo que compete ao plano, hoje se postergou a exigência da promoção. Agora, o motivo das promoções agora estarem sendo trancadas e essas questões não competem especificamente à comissão do plano. Sugiro que haja um contato ali com a direção de gestão de pessoas para ver qual é o encaminhamento dado dessa matéria. Mas, especificamente, então, na questão das promoções em relação às matrizes de enquadramento, para os cargos de analista e de técnico, a exigência a mudança de classe ela foi postergada a alguns padrões, tanto que o enquadramento vai ser dado no padrão A5, tem o A6, o A7 ou o A8. Então, essa preocupação com a promoção ela foi postergada, por algum período, pelo menos. Ok, estamos com 581 participantes, lembrando que o e-mail é o pordentro-do-plano@tjrs.jus.br e as perguntas ao vivo podem ser feitas aqui no Perguntas e Respostas da plataforma. A gente tem a pergunta da Sharon. E a pedagogia não vai ter substituição? Somente nós da equipe não teremos substituição? Essa é a palavra para os integrantes da comissão. Não. Objetivamente não, nós temos 3 servidoras ativas no quadro, uma cedida para o primeiro grau e não teve nenhuma demanda e apresentação, enfim, de algum elemento para a comissão para fazer a questão da substituição do cargo de pedagogo. Não teve não foi apresentada um elemento de justificativa para fazer essa inclusão no quadro envolvendo as pedagogas. Os outros quadros, nós temos uma quantidade de dezenas de servidores, enfim, e que, a partir de pleitos e dados demonstrados pelas entidades e pelos próprios servidores, não somente através de entidades, confirmados pelos setores administrativos que lidam com a matéria, enfim, corregedoria, direção de gestão de pessoas, não foi contemplada a questão da substituição do cargo vago de pedagogo. Obrigada. Vamos agora à pergunta do Murilo Grifante. Qual o percentual das substituições? Continua um terço ou possuem outro patamar? O cálculo das substituições, sim, ela tem a fórmula específica ali, ela continua sendo a figura de um terço ali. A questão que não tem mais um terço é a figura do caso do auxílio condução, esse a partir de 1º de janeiro de 2022. Certo. A Janete Fabíola de Oliveira pergunta: como serão reajustados os valores dos aposentados? Ficaremos atrelados a quê? É o questionamento da Janete. A aprovação dos reajustes que estão na Assembleia. Essa é o único, em função do enquadramento, o único impacto para inativos, e nós tivemos as restrições da Lei 173 nos obrigaram a fazer um plano com o menor impacto possível para ativos e para inativos, vai ser um enquadramento dos oficiais escreventes da entrância inicial que estão sendo, em função, porque o salário da entrância inicial do oficial escrevente ele é inferior ao técnico padrão A1. Então, por essa majoração na faixa de 160
e alguns reais, enfim, foge o número preciso, é que vai ser o único impacto para inativos em relação ao enquadramento. Mas um atrelamento para todo o quadro como um todo, para fins de reajuste, recomposição, aumento, estamos todos na dependência, ativos e inativos, da aprovação dos projetos de lei lá na Assembleia. A Ilana pergunta: as FGs de auxiliar de juiz serão equiparadas a de segundo grau? Já que mencionaram a isonomia, ela levanta esta questão. Neste momento, a Lei 173 nos inviabiliza fazer um tipo de equiparação nessa monta. Então, isso, o que eu posso dizer? É uma das demandas que provavelmente virá na revisão geral do plano, lá daqui a 3 anos. Não é? Então, os valores das FGs, essa equiparação, essa isonomia, ela está partindo hoje de uma unificação de quadros, de trabalhar com a mesma linguagem, nível de atribuições, até denominações, mas não é possível fazer um enquadramento, uma aproximação de valores tal qual o segundo grau. O que há, especificamente na área de assessoramento dos magistrados. Isso, neste momento, não foi possível contemplar. O José Moraes pergunta: por que a não implantação, só um minutinho aqui, por que a não implantação da isonomia entre as entrâncias a partir de janeiro de 2021? Porque janeiro de 2021, por 2 motivos. Um valor desta monta num cenário que assim, nós temos uma lei 173 que veda até 31 de dezembro de 2021 alteração na carreira que importe aumento de despesa. Uma equiparação de entrâncias de agrafia imediata, primeiro não poderia ocorrer em 1º de janeiro. Lei veda. Seria uma proposta que seria ilegal diretamente. Então, e 2, só uma equiparação de entrância imediata, com impactos em ativos e inativos, estraçalha o orçamento disponível que nós temos para a proposta. Analice, eu gostaria só de estender um pouquinho essa resposta, porque eu creio que ela é uma resposta que interessa a muitos servidores. Eu hoje, na fala que fiz quando apresentamos o plano, foi referido que não há nenhuma dúvida que o ideal seria que nós conseguíssemos equalizar as diferenças de entrâncias imediatamente, para que todos os servidores em atividade pudessem, os oficiais escreventes, os escrivães, os oficiais de justiça, receberem todos de acordo com a entrância final. Esse é um plano de uma demanda antiga e que, infelizmente, de novo, nós não temos, é absolutamente inviável, sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, isso ser de uma só vez, de um só momento, uma só data, alcançado esse objetivo, embora ele seja absolutamente justo. Então, o que nós estamos propondo? Primeiro, até janeiro de 22, ninguém poderá ter qualquer reajuste. Então, em relação à pergunta anterior, por que as FGs de auxiliar de juiz não estão sendo equiparadas? Porque isso não, porque mesmo que nós quiséssemos, não seria possível até janeiro de 22, em razão dessa lei complementar 173, que foi votada agora e aprovada em maio deste ano, em razão já da pandemia, e isso nos inviabiliza ao Poder Judiciário e a qualquer órgão público a concessão de aumentos, reajustes, a modificação de valores indenizatórios ou remuneratórios. Não é possível. Então, se fôssemos vender isso, seria vender um terreno na lua, que ninguém ganharia nada efetivamente. Por outro lado, a partir de 22, algumas despesas a mais serão acrescidas ao orçamento. E em relação à questão específica da diferença de entrâncias, o plano traz uma alternativa, está sendo proposto no plano uma possibilidade de, uma vez feito o enquadramento, que acontece agora, uma vez aprovado o plano, nos valores remuneratórios atuais, haverá uma possibilidade de progressão mais rápida para os da entrância inicial até a intermediária e da intermediária até a final, para que em pouco tempo, aí sim, então, de maneira diluída, todos os servidores do primeiro grau, hoje do primeiro grau, e que vão ser enquadrados no plano como sendo servidores do Poder Judiciário, possam alcançar uma igualdade, ou seja, ficando para trás as diferenças que temos hoje.
Isso, infelizmente, assim como o próprio plano, é algo que não se consegue realizar da noite para o dia. Há muitos anos os servidores esperam que o plano venha e que atenda às suas expectativas. Nós, infelizmente, vamos ter que caminhar um pouco mais devagar, mas estamos caminhando para que se implante isso e que essas diferenças, logo, logo, fiquem realmente todas para trás. Obrigada, desembargador. Temos agora aqui a pergunta da Camila Vensky. Prezados, como fica a situação dos juizados sem função de chefia, como Jefaz, Pelotas, e em outras comarcas, como fica essa situação? Está contemplado no plano? Alguns juizados, sim, estão da Fazenda Pública e violência doméstica, estão contemplados, sim. Nós temos, eu vou lhe pedir, tá, especificamente Pelotas, ou essa situação, por favor, se tiveres interesse, assim, uma resposta, encaminhem por e-mail por dentro do plano. Luciano, eu queria convidar, se os colegas que estão na corregedoria, que estão na comissão, eu vejo que a doutora Rosane Bordache está presente, não sei se ela teria condição de nos ajudar na resposta para a Camila, ou a própria servidora Sharon, também da corregedoria, que está presente. Agora eu vejo o doutor Max também, não consigo visualizar todos aqui, mas se alguém que trabalha diretamente com isso puder nos ajudar, sem dúvida nenhuma está se ajudando aí a informar a Camila e mais a tantos outros servidores que estão acompanhando. Com certeza, desembargador. É um prazer, então, participar desse evento e também tentar contribuir. As unidades que já dispõem de estrutura, como se fosse um cartório, elas vão ter esse mesmo tratamento e, consequentemente, vão ter as respectivas FGs. E também nós vamos contemplar aquelas que já têm condições de ser estruturadas, elas também vão poder, na medida da evolução, dispor das FGs. Isso é uma questão agora do plano e também do volume, porque nós temos os juizados que são adjuntos, mas, na verdade, eles funcionam dentro de uma unidade cartorária. Não sei se a Sharon quer complementar em razão dos números, ou o colega Max. Sim, doutora Rosane, complementando, então, por exemplo, o Jefaz da comarca de Pelotas vai ser contemplado com a FG de gestor judiciário do cartório. Todos os juizados especiais da Fazenda Pública, das comarcas de entrância final, que atualmente foram criados sem a figura do escrivão, serão criadas, então, estão sendo previstas a criação de uma FG de gestor judiciário, no nível de acordo com a complexidade da matéria. Então, todas as estruturas previstas no organograma de cartórios autônomos, mesmo já em funcionamento e que, porventura, não tenham a criação do cargo de escrivão, serão contempladas agora. Ótimo. Obrigada. Vamos aqui à sequência das nossas perguntas. Chegamos aqui na pergunta da Raquel Santos. Gostaria de saber se todos os secretários do SEJUSC de todas as comarcas serão contemplados com a FG de secretário executivo. Vou convidar novamente os colegas da corregedoria que possam nos ajudar. Se todos os secretários do SEJUSC estão sendo atendidos, contemplados. Eu não sei se a colega Genesi, que é a coordenadora na matéria, está presente, mas eu posso. A Sharon tem os dados, eu acho, se não me engano. Porque as coordenações elas já têm um planejamento. Estão sendo criadas 55 cargos de secretário executivo do SEJUSC. Então, vão abranger os maiores, né, os maiores SEJUSC. Tivemos um problema com a conexão. Alô? Tivemos um problema. Bem, continuando. Teve resposta?
Tivemos um problema aqui, doutor, na conexão. Acho que nós podemos continuar com uma próxima pergunta. Estamos com 637 participantes conosco neste momento. Temos também a pergunta do Diego Zini. A instituição de direito à remoção do plano, porém somente com chancela do juiz da comarca, como garantir remoção livre com o entrave da lei, que não existe hoje? Passo a palavra. Pode responder, Luciano. Bom, a questão é que a remoção ela vai presidir de que não haja prejuízo, não é do cartório que está havendo a alocação, está havendo a perda da vaga, não é? Então, ela acaba sendo uma, como é que eu vou dizer, uma consequência do sistema como um todo. Né? Então, por óbvio que vai ter esse trabalho de possibilidade de fazer a remoção, enfim, claro, ela hoje é a remoção por vaga, etc., mas realmente essa figura atual dessa possibilidade de remoção, ela depende realmente da manutenção da capacidade de trabalho das unidades. Luciano, eu só, permite, Annalise, eu só gostaria, porque essa é uma pergunta realmente importante, e eu acho que isso se insere na angústia dos servidores em relação a um plano novo, um regime jurídico novo, e sobre essa questão da remoção. Eu acho que essa informação que a remoção só ocorrerá com a chancela do juiz da comarca. A remoção de ofício não consta mais na versão atual do plano, nós avançamos em relação a isso, a partir do diálogo com os servidores, e não há a hipótese de remoção livre está prevista, sim, inclusive a hipótese de permuta, a hipótese de vagas em que a administração precisa em algumas comarcas, essas, por exemplo, não estão vinculadas ao consentimento ou à chancela do juiz da comarca. Então, a pergunta é muito importante, nós agradecemos ao Diego, mas não há essa restrição que ele coloca dessa maneira. Vamos seguir aqui com a pergunta da Adriana Costa. A Adriana pergunta, só um minutinho, vamos voltar aqui, que ele recarrega. Às 17h39, temos a pergunta aqui da Adriana. Aqui, para uma oficial escrevente com 27 anos de serviço público, com ensino superior incompleto, como vai ser a transição? Pergunta a Adriana Costa. O enquadramento, a transição para o novo cargo, o enquadramento, o tempo de serviço público, ele é reservado do jeito que ele está à percepção dos termos da recente emenda constitucional 78 do Estado. Ou seja, isso é uma matéria que o plano não aborda. O enquadramento é feito com base no vencimento básico. Então, e a tua graduação não tem nenhum tipo, a tua formação universitária, ela não impacta no enquadramento na carreira de técnico. Então, essa é a resposta. O enquadramento vai ser feito com base no vencimento básico, nos termos lá que o projeto estabelece, e as vantagens temporais elas vão continuar sendo percebidas nos termos da emenda constitucional 78. O Juarez Fuentes pergunta, quando poderemos questionar a respeito dos auxiliares de serviços gerais e oficiais ajudantes? Pode questionar agora. Os auxiliares de serviços gerais e oficiais ajudantes são cargos muito importantes para nós. Legislação anterior colocou-os em extinção à medida que foram vagando esses cargos, mas os que permanecem nos cargos em atividade são muito importantes para nós e foram contemplados no plano, como, aliás, todos os servidores
de todos os cargos, nós procuramos contemplar e estabelecer uma valorização específica. No caso desses 2 grupos de servidores que são do primeiro grau, a valorização se dá através de uma forma de progressão extraordinária, em que nós teremos 7 níveis, além do atual que o servidor está, em que ele poderá galgar a partir de avaliações de desempenho. E mais em relação à versão anterior que nós apresentamos antes das audiências públicas, nós alteramos a tabela de progressão extraordinária e prevemos, por exemplo, que os auxiliares de serviços gerais e oficiais ajudantes, independentemente da entrância em que se acham lotados, poderão atingir nessa progressão extraordinária específica a remuneração final que um auxiliar de serviços gerais ou oficial ajudante possa alcançar na entrância final, ou seja, os níveis, a escadinha que esses servidores poderão subir com a progressão extraordinária, ao fim dessa escadinha, no último nível, será igual ao último nível que um servidor da entrância final alcançará. Então, aqui também para esses servidores, mesmo que estão titulando hoje cargos em extinção, a valorização considerará uma certa isonomia, independentemente da entrância em que estão. Então, eu acho que os auxiliares de serviços gerais, assim como os auxiliares de serviço do tribunal, os auxiliares judiciários, em que também nós revisamos a tabela de progressão extraordinária, buscando uma valorização efetiva, nós não esquecemos, procuramos não esquecer de nenhum servidor, nenhum grupo de servidores. Posso complementar, presidente? Não? Eu sempre costumo falar, eu cumprimento a todos novamente, os colegas da comissão, né, principalmente os nossos servidores que estão nos ouvindo neste momento, importante de diálogo. Essa questão sempre foi muito questionada, muito colocada na comissão quando se tratava dos cargos de extinção. Nós fizemos questão de salientar isso, que foi dito agora pelo desembargador Ullen, e o que está sendo extinto, que foi extinto, na verdade, foram os cargos e não as pessoas. Né? Então, as pessoas continuam sendo valorizadas, integrando o judiciário e, portanto, integrando carreiras próprias, quadros especiais, enfim, todas, nós procuramos valorizar a todos, de forma que todos tenham uma progressão, uma estimativa de progressão nas suas carreiras. Há um certo preconceito quando se fala em cargo em extinção, como se houvesse atrelada a essa extinção do cargo uma desvalorização da pessoa que o ocupa, e não é verdade. Nós estamos procurando desmitificar isso, trazer ao servidor a ideia de que, sim, ele pertence ao judiciário, como tal, ele é valorizado, independentemente do cargo que ocupa. E o fato de o cargo não ser mais provido por concurso público não traz ao servidor que ocupa este cargo uma menos importância, muito pelo contrário. O que está acontecendo quando se determina que não vai haver mais concurso para aquele cargo, e assim, portanto, se coloca em extinção à medida que for vagando, é porque a administração, no contexto de uma nova configuração do seu sistema de servidor, de quadro de servidores, entende que aquela atividade não se adapta mais à sua perspectiva do futuro. Mas, e isso é preciso deixar bem claro, que nenhum cargo vai ser desvalorizado, nenhuma pessoa, né, ocupante, qualquer cargo que seja, será desvalorizado ou foi esquecido pelo plano. Obrigado. Obrigada, desembargador Vinícius. Temos aqui a pergunta do Rogério Domingues Batista. O que muda para os auxiliares de serviços gerais com a vinda dos processos virtuais? Bom, o plano, o plano não altera as atribuições dos cargos, então o plano de carreira não tem essa ideia, Rogério. Então, os auxiliares de serviços gerais permanecem com as atribuições como a lei hoje prevê. Eu queria aproveitar, Analice, uma pergunta que, de certa forma, é uma repetição, e eu estou aqui me coçando para respondê-la, porque já vejo que é o segundo oficial escrevente que faz agora é o Elton Antunes, aqui, ele faz uma pergunta sobre como se daria o enquadramento de um escrevente de entrância final com 28 anos de judiciário. Eu vou tentar responder genericamente, Elton, e a todos os oficiais escreventes.
O enquadramento proposto pelo plano observa o nível atual, a entrância atual do servidor. Então, no caso, por exemplo, aqui eu estou com a tabela em mãos, que é o anexo 11 do plano. Os oficiais escreventes de entrância inicial, os técnicos judiciários, padrão A1, os auxiliares de saúde e os auxiliares de enfermagem do tribunal são enquadrados no padrão A1, ou seja, no primeiro nível da nova carreira de técnico do Poder Judiciário. E os oficiais escreventes da entrância intermediária e os técnicos judiciários do tribunal hoje, A2, são enquadrados no nível A3 da carreira de técnico do Poder Judiciário, com exatamente o mesmo valor do vencimento básico que eles percebem hoje. Que é 4.111,45. Os técnicos, os oficiais escreventes de entrância final, que é, no caso, a pergunta do Elton, que tem hoje um básico de 4.571,78, eles entram no A6 da carreira de técnico do Poder Judiciário. Assim como nesse mesmo padrão A6, são enquadrados os atuais técnicos judiciários do tribunal, padrão A5. Padrão A5 atual vão entrar no A6 da nova carreira. E essa mesma carreira, ela tem 17 níveis no total. Então, o Elton, que vai ser enquadrado no A6, ele pode progredir no valor atual dele de 4.571,78, é o valor do vencimento básico, naturalmente, sobre o qual incidem outras vantagens. O valor do vencimento básico do último nível dessa mesma carreira, que é o C17, é 7.226,40. Então, ele vai progredindo até o padrão 11, que daí já é da letra B, aí é uma promoção, que é alternadamente uma vaga por antiguidade, outra vaga por merecimento, até chegar no C também, para a promoção, então, para o C17, também alternadamente, como a Constituição determina, uma vaga por merecimento e outra por antiguidade. Então, nesse caso, não importa o tempo de serviço, como o Elton colocou na pergunta, mas sim a entrância atual em que os servidores estão. O tempo de serviço conta com as vantagens que ele já tem acumuladas até o momento. Era isso. Continuamos aqui respondendo os questionamentos, lembrando que os questionamentos que não conseguirem ser respondidos hoje aqui ao vivo conosco podem ser encaminhados por dentro do plano@tjrs.jus.br. Temos aqui a pergunta da Magdala Leon. Pode explicar melhor a questão da opção que os chefes de cartórios, escrivães, contadores, distribuidores terão que fazer? Basicamente o seguinte: a partir da vigência da lei, terão 30 dias para dizer que não aceitam, ou melhor, para optar em permanecer no cargo de chefe de cartório, escrivão, distribuidor, contador, e mantém as prerrogativas do cargo. Em síntese, ela não, o servidor ele mantém a chefia de cartório, mantém as prerrogativas do cargo. O cargo continua o mesmo. Ele continua com todas as prerrogativas para remoção também, mantém a possibilidade ali de remoção. Então, o cargo, não há uma perda do status da qualidade, mantém a qualidade de chefe de cartório. Temos aqui a pergunta do Rodrigo Costa. A reforma da Previdência incluiu como pré-requisito 5 anos no cargo efetivo, na classe e no nível em que for concedida a aposentadoria. Para quem tiver o cargo alterado, deverá permanecer mais 5 anos para poder se aposentar? Não, porque essa regra ela foi uma alteração para as aposentadorias. Aliás, a questão é a seguinte: existem regras, o quadro hoje, o quadro vigente, existem as regras de transição, tá, que a legislação estadual trouxe da legislação federal. As regras de transição não exigem 5 anos no cargo, no padrão e na classe. Tá? Ela exige, essa é uma exigência somente para aqueles que ingressarem no serviço público hoje, ou por uma situação, acho que é muito funcional, muito específica, preenchesse os requisitos dessa alteração de legislação estadual recente. Tá, mas então, em linha de princípio, todos aqueles que já estavam no serviço público antes fazem jus às regras de transição, e as regras de transição não exigem. Claro que se a pessoa vai por uma situação específica dela,
se aposentar pela regra nova de aposentadoria voluntária da legislação estadual, aí sim vai ter que fazer a permanência de 5 anos na classe e no padrão. Até por isso que a última classe da carreira, de todas as carreiras, é o padrão C17, só tem uma classe e um único padrão. Porque para evitar da pessoa chegar no topo da carreira e ter na última classe ter 2, 3 padrões e ter alguma dificuldade nesse sentido. Por isso que a última classe, a classe C das carreiras, só tem um padrão remuneratório, para justamente na excepcionalidade da pessoa estar enquadrada nessa regra por uma situação funcional específica, e para os novos servidores, o fato dele ser promovido não ser algum estorvo para a sua aposentadoria. Certo, seguimos aqui com o questionamento da Sayonara de Arrué. Por que não é comparado o básico do oficial escrevente com o oficial de justiça, uma vez que o grau de escolaridade para concurso é o mesmo? Bem, Sayonara, é que o grau de escolaridade é um dos fatores que condiciona, que determina a remuneração do servidor. Então, a complexidade das tarefas, a responsabilidade envolvida no desempenho do cargo, são variáveis que levam também à fixação da remuneração. Isso decorre da própria Constituição. Então, o plano não é uma solução mágica, ou seja, a pessoa fez o concurso para um determinado cargo, o plano não poderia promover uma transposição daquele cargo que a pessoa fez o concurso para um outro que tem uma remuneração eventualmente um pouco melhor. Isso, se nós tivéssemos proposto, não seria responsável e não seria nem passível de aprovação na Assembleia ou de chancela depois em eventual ação de inconstitucionalidade que fosse proposta. Certo, seguindo aqui os nossos questionamentos, Alair Gassen pergunta: como ficam as remoções dos servidores lotados em entrâncias inferiores? Qual o prazo de confinamento para ascender as comarcas de entrância superior? 3 anos. A proposta contempla isso no projeto, né, salvo excepcionalidade. Não é? Mas então o prazo, já vamos dizer, é o artigo, é o artigo da proposta, artigo 22, parágrafo 1º. Eu só queria... Sim, Luciano, desculpa. 3 anos na unidade, salvo... Desculpa, presidente, diga. Não, eu só queria deixar assim claro, aproveitar essa pergunta, assim, porque essa cultura que nós temos hoje dos servidores lotados em entrâncias inferiores e entrâncias superiores, o plano procura desmontar, porque nós teremos um quadro único de servidores. Por exemplo, vamos considerar que o Alair seja um oficial de justiça, por exemplo. Ele passa a ser oficial de justiça estadual, é um quadro único de oficiais de justiça, que vai servir o 1º e o 2º graus. Ele, portanto, o cargo que ele ocupa se desvincula de uma determinada comarca ou de uma determinada entrância, passa a ser um cargo do quadro único. Então, o que o plano prevê é que depois que o servidor se movimentar, ele teria que ficar pelo menos 3 anos, salvo interesse da administração em que ele se movimente. Então, mas assim, não haverá mais entrâncias superiores ou inferiores, né? Então, a remuneração se desvincula também da própria entrância e a lotação dele passa a ser, ele deixa de ser um servidor da entrância tal, passa a ser um servidor do quadro único do Poder Judiciário. Estamos com 614 participantes, reforçando que o nosso e-mail para as perguntas posterior aqui à nossa conversa é o pordentrodoplan@tjrs.jus.br. Nós recebemos 82 comentários e perguntas e vamos partir agora para a 20ª pergunta que vamos conseguir fazer aqui ao vivo. A pergunta é do Fabrício Fornari. Fabrício pergunta: como ficam as vantagens temporais que estão para serem implementadas? Exemplo, avanço de 15%, agora 13%, para ser implementado ano que vem. Mantém a regra da Constituição Estadual. É que assim, especificamente assim, o plano prevê que o pagamento das vantagens temporais
vai seguir o que consta na emenda constitucional 78 estadual. Agora, nós aqui não temos condições, e não foi objeto do plano, de dizer como será atualmente, caso não seja aprovado o plano, em função da 173. Eu sugiro que ele entre em contato com a DGEP para obter informação específica de como vai ser desenvolvida como está sendo implementada, enfim, à luz de todo o contexto atual, a questões das vantagens temporais. Mas, em nível de plano de carreira, o plano mantém, por óbvio, o regramento que é disciplinado na emenda constitucional 78, estadual. A Tânia Mara dos pergunta: em quanto tempo se prevê essa equiparação diluída das remunerações entre as intrâncias? Ela conclui aqui, bota aqui, claro que após janeiro de 2022, mas ela quer saber o tempo, então, que vai ser feita essa equiparação. O sistema de progressão prevê, no mínimo, à luz das disponibilidades orçamentárias e do limite da lei de responsabilidade fiscal, a progressão é de 50%, previsão de 50% do quadro que obtenha o critério de avaliação de desempenho. O resultado lá exigido pela avaliação de desempenho, que é respeitado o critério da pontuação, a regra que está no plano. Então, vamos assim numa conta muito rápida. Não é se a pessoa está na entrância inicial. Se todas as condições normais, temperatura, financeira, orçamentárias, forem 100% viáveis, então quem está na intermediária, metade da inicial chegaria na intermediária, no ano seguinte a outra metade, e no outro ano iria para a metade, primeiro iria para a final, e no outro ano iria quase. Então, seria possível, em tese, se tudo correr muito bem, tivermos todas as condições, todas as avaliações de desempenho, a pontuação adequada, todas as condições financeiras, orçamentárias, a aprovação rápida do plano em 4 anos. Alguém dá inicial. Ok, seguimos aqui com a pergunta do Rômulo Fagundes da Silva. Os pagamentos dos avanços e adicionais de tempo de serviço, cujo lapso aquisitivo foi suspenso em razão da Lei Mansueto, é até 31 de 2021. Eles estão mantidos no PCCS? As vantagens estão mantidas nos termos da Constituição. Se a percepção das vantagens, ela mantém naquilo que a legislação estadual regulamenta. E, claro, combinado agora com essas questões da lei federal. Nós não temos possibilidade de alterar esse regramento. Então, ou seja, a percepção das vantagens, o plano mantém a percepção das vantagens à luz de toda outra legislação aplicável à matéria. Marcelo Rotmund. Ele pergunta: todos os cartórios de distribuição e contadoria serão contemplados com FG de gestor? Daqueles que terão o cargo, situações, os cargos hoje estão vagos das chefias de cartório, sim. Aqueles cargos em que o titular da serventia aceitar a transformação do cargo e seu enquadramento em analista, também. Luciano, deixa eu só deixar bem claro. Por favor, os cartórios serão contemplados, sim, salvo se o titular optar, né? Porque a opção é por permanecer no cargo de distribuidor ou contador. Então, se houver essa opção, ele continua sendo chefe daquela unidade e ele não vai haver FG. Apenas quando ele se afastar temporariamente por férias ou algo assim, a FG será atribuída ao substituto designado. Por outro lado, se o distribuidor contador simplesmente seguir a nova carreira e virar um analista, haverá FG. Ou se não houver titular nesse cartório, haverá também a FG com a designação de um servidor para a chefia daquela unidade. Mais um questionamento, seguindo, o Gilson Mar da Costa Martins pergunta: conforme explanado, uma das justificativas do plano seria uma proteção quanto à potencial redução de vencimentos em razão das ADCs em tramitação. Correto? Caso sim, qual a possibilidade dessas ADCs serem julgadas antes da aprovação do plano? Posso responder, presidente? Por favor.
Na verdade, um dos efeitos do julgamento das ADIs que estão tramitando, já tem julgamento, é justamente a perda dos reajustes ocorridos nas leis questionadas, que podem trazer uma redução superior a 17% ao salário dos servidores. E uma das formas que a administração entendeu de compor essa situação e evitar esse prejuízo enorme é justamente alterar as matrizes salariais dos servidores com o plano de carreira. Isso trazendo uma nova matriz salarial, não teria a influência, vamos dizer assim, dos efeitos dessas ADIs para os servidores. Claro que sim, nós temos que evitar que isso aconteça. E é importante a tua pergunta, Gilsomar, porque eis aí uma das angústias que a comissão tem enfrentado, que é a necessidade de tramitação célere desse projeto, que é nas instâncias internas agora do Poder Judiciário, nas suas comissões, no COGE, no COMAG e também no órgão especial, para fazer com que o projeto seja encaminhado de uma forma muito célere à Assembleia Legislativa, e lá também foi um processo bastante rápido para aprovação, porque se houver a aprovação e a sanção desta lei antes do trânsito em julgado das ADIs, nós teremos a garantia de que os efeitos não nos atingirão. Do contrário, nós teríamos riscos muito grandes, os quais nós não queremos suportar. Por isso, a necessidade de que o plano ele tenha, assim, uma tramitação célere com apoio, com o agasalhamento de todos, para poder também superar esse problema. Obrigada. Seguimos com o questionamento do Juliano Martins Nogueira. Gostaria de saber como ficam as remoções até 31 de 12 de 2021, se haverá editais de remoção. Se sim, como ficará a estrutura remuneratória para os servidores que subirem de entrância? Em havendo remoção, na data da vigência do plano, o enquadramento é aquele existente. Então, essa é a resposta mais objetiva. Assim, agora, das condições, se vai haver, quando ocorrerão editais de remoção e etc., ele foge totalmente do escopo aqui da comissão. Ela não regulamenta as atividades de previsão de editais de remoção. Isso solicitaria, enfim, que ele entrasse em contato por e-mail lá com o setor adequado e competente da corregedoria para obter esse esclarecimento. Mas em tendo edital de remoção entre hoje e tendo essa majoração de entrância, uma movimentação de entrância, enfim, na hora da vigência da lei, onde ele tiver a entrância que ele tiver lotado. Seguimos aqui com a pergunta do Leonardo Brito Silveira. Gostaria de saber se há previsão de edital de remoção para os oficiais escreventes antes da consolidação do plano de carreira, para oportunizar aos servidores que pelo menos possam ficar próximos de suas famílias o quanto antes. Infelizmente, é a mesma resposta anterior, nós não temos esta informação. Mas, Luciano, eu queria aproveitar e dizer assim, o plano, para quem precisa ficar próximo das suas famílias, o plano vem em boa hora, porque justamente o plano promove a desvinculação do servidor àquela entrância. Então, a facilidade de movimentação, a mobilidade para ele poder ascender a outros cargos, inclusive no Tribunal de Justiça, se ele por exemplo, ele fez um concurso para o 1º grau, vinculado, quando ele foi nomeado, ele está vinculado a uma comarca. Uma vez sendo enquadrado nos cargos novos do plano, ele passa a ser servidor do Poder Judiciário, não mais daquela comarca, naquele cargo específico. Então, ele pode ser um servidor que vá, inclusive, concorrer a uma vaga no próprio Tribunal de Justiça, por exemplo. Então, o plano será bem-vindo para quem tem essa angústia que foi referida na pergunta. Presidente, até eu posso dar uma contribuição também, é que enquanto não realmente aprovar esse plano ou sair concurso, fica difícil a movimentação, porque nós estamos com uma situação muito complicada de servidores de 1º grau. Nós tivemos 2 editais recentemente de remoção para oficial de justiça e oficial escrevente. E para oficial de justiça, por exemplo, nós tivemos uma situação de remoção em que houve remoção e nós ficamos 2 comarcas sem nenhum oficial de justiça. Então, a carência de servidores é muito grande, então a importância de passar esse plano realmente facilitará na chamada de servidores com mais agilidade e, consequentemente, na publicação de mais rápida de editais de remoção.
Tivemos ali um probleminha na conexão, mas vamos retomar aqui os questionamentos. São muitas perguntas, estamos com 96 comentários e perguntas, então muitas serão respondidas posteriormente pelo e-mail por dentro do plano, @tjrs.jus.br. Seguimos aqui, mais ou menos seguindo esta ordem, vamos ver o questionamento da Dandara Rec. A Dandara pergunta: há previsão de unificação do cargo de oficial de justiça classe O e classe PJH? É possível a utilização do último concurso do classe O para provimento de cargos PJH? Bom, posso responder. O cargo será unificado, sem dúvida nenhuma. Vamos ter uma carreira de oficiais de justiça, chamada oficial de justiça estadual. Então, vão ser enquadrados os atuais oficiais de justiça do primeiro grau, o oficial de justiça de infância e juventude e o oficial de justiça do Tribunal de Justiça, esse classe O. Quanto à questão de aproveitamento de concursados, isso é matéria da administração, não é matéria da comissão do plano, portanto, nós não temos como responder a pergunta. Isso vai ser, se o plano for aprovado, certamente a administração terá que se defrontar com essa dúvida e vai ter uma resposta. O Jonas Pereira pergunta como ficam os concursos para o suprimento dos inúmeros cargos vagos de oficiais escreventes e oficiais de justiça, tendo em vista que a comarca sem servidores, oficiais de justiça como Carlos Barbosa, por exemplo, ele cita esse exemplo. Será feito concurso para provimento desses cargos? Sim, o plano vem nessa linha, inclusive, para permitir o recrutamento de novos servidores que já vão ingressar sob o plano. Então, nós precisamos, sim, de mais servidores e precisamos de uma estrutura mais moderna de cargos. É isso que estamos fazendo com o plano. Esperamos que ele possa ser aprovado e os novos servidores já ingressem nesse novo formato. Eu até queria aproveitar a pergunta sobre o oficial de justiça, porque eu vi que havia uma outra em que o servidor que já havia indagado, ele insiste com a questão do por que não se exigiu o curso superior em direito para o oficial de justiça. Eu só quero assinalar que essa é uma questão que diz respeito aos novos servidores. Os atuais servidores vão continuar sendo enquadrados, eles não se exigiu deles, quando ingressaram, o curso superior, nem curso superior em direito e nem curso superior em geral. Eles ingressaram com um diploma de curso médio. E eles vão ter o mesmo tratamento daqueles que têm curso superior. Agora, os futuros, isso cabe realmente à administração escolher como deve melhor recrutar os futuros oficiais de justiça. Então, eu não consigo realmente compreender aqui uma certa resistência em relação a essa escolha, porque ela só diz respeito aos futuros servidores e à opção da administração. Seguimos aqui com o questionamento da Tatiana Mazotti. Voltando à questão de quem optar por permanecer no cargo, como fica a questão remuneratória? Incidência das ADINs? Entendi a parte que permanece com as prerrogativas, mas fica extinto, fica como no universo do TJ? A questão remuneratória permanece a mesma remuneração existente atual. O cargo de escrivão, ele não integra o quadro especial, de fato, ele não integra, ele vai ficar um quadro, não só de escrivão, mas todas as chefias de serventia que fizerem a opção por não serem enquadrados na nova carreira, opção negativa, né, digamos assim, de enquadramento em opção, né, porque ela é negativa para a pessoa está fazendo uma opção, uma definição profissional, mas em que fizer essa definição, ele permanece um cargo vinculado, regido pelas legislações específicas, integrante dos serviços auxiliares do primeiro grau. Ele é um cargo que, à medida que vagar, ele vai ser transformado no cargo de analista da área, vai ser transformado no cargo de analista. Seguimos aqui agora com o questionamento do Luiz Henrique. Como ficam os auxiliares de serviço classe B do TJ? Os auxiliares de serviço classe B do TJ foram instituídos numa matriz salarial para a progressão extraordinária, com 7 níveis, tendo
o seu vencimento, ele é um cargo que ele tem o seu hoje é um cargo isolado, cujo vencimento básico ele é idêntico ao auxiliar de serviços gerais da entrância inicial. E considerando que o auxiliar de serviço e pelo regime de progressão extraordinária, ele passa, como a escolaridade é a mesma, ele passa a ter a mesma remuneração do topo da progressão do auxiliar de serviços gerais. Todos têm a mesma exigência de escolaridade e atribuições equivalentes. O Roberto Silva Kuhn pergunta como vai funcionar a remoção por interesse da administração. Ela foi excluída do plano. Não vai funcionar. A resposta é essa. Não há mais previsão disso no plano. Temos aqui a pergunta do Jonas Pereira. Como ficam os concursos para o suprimento dos inúmeros cargos vagos? Não, esse aqui acho que nós já respondemos. De Carlos Barbosa, a pergunta do Jonas, se não me engano, né, Luciano? Já respondemos. Aqui temos outra da Dandara, que acho que também já foi respondida, essas duas já foram. Seguimos aqui na nossa ordem, que pergunta, temos aqui, deixa eu ver, seguimos a Adriana Ferreira, como fica a situação dos aprovados no técnico judiciário e analista judiciário com a transformação desses cargos para técnico e analista do Poder Judiciário? Eles são enquadrados, há uma previsão de possibilidade de aproveitamento de todos os aprovados nessa nova carreira. Não é? Então, a pessoa, ao assumir em um plano próprio sendo aprovado, as vagas são criadas, a pessoa vai optar por dizer, olha, ao tomar posse, vai tomar posse no novo cargo, a partir sempre do pressuposto que o plano já esteja em vigor. Seguimos aqui o questionamento da Sara Kolankiewski, espero que tenha dito certo o nome. Ela pergunta, o servidor que já trabalhou muito tempo na final e for removido para intermediária, conforme o PCCS, o tempo que o servidor trabalha na final zera, como é atualmente, e reinicia a contagem para que possa retornar à final? E que não vai existir mais essa figura da final ou da intermediária. Ele, se eu bem entendi, é o seguinte, quando a pessoa, o plano iniciou, ele vai ser removido de comarca e a partir da posse, enfim, do início do exercício no novo local, ele tem aquele período de 3 anos, né, que ele precisa ficar na unidade para ter uma nova movimentação. Então, a questão, essa figura de cargo vinculado à comarca para os cargos que estão sendo transformados ou modificados por esta lei, essa figura ela deixa de existir, todos são vinculados a um quadro único. Então, a pessoa ela é removida, claro, ela há remoção de comarca, há remoção de varas, vai existir essa possibilidade, por evidente, mas essa questão do tempo na comarca, remoção, descenso, remoção, promoção, essas figuras, elas acabam sendo incompatíveis, né, com a nova figura. Não existe mais a remoção, promoção, a remoção, descenso, porque a pessoa vai entrar numa carreira com seu padrão remuneratório e não tem como retroagir a sua remuneração em função do seu local de lotação. Ok, vamos seguindo a pergunta do Elton Martins Antoni. Qual será o critério para a definição de determinada unidade judicial para fins de concessão da FG de gestor da unidade? Critérios para a concessão da unidade, da classificação da comarca. Qual será o critério para a definição de determinada unidade judicial para fins de concessão da FG de gestor da unidade? Posso responder? Claro. Sim. Nós, na verdade, vamos ter uma diversidade muito grande de perfis de gestor que vão ser exigidos, que nós vamos ter assim, a FG do Sejusc, que como nós falamos antes, nós vamos ter FG para as CCCs, que são as centrais de cumprimento, nós vamos ter a FG das unidades cartorárias, enfim, aí o perfil ele vai ter que se adequar exatamente a essa demanda. Então, nós não podemos botar na lei
do plano de carreira, o perfil que vai ser exigido. Isso depois é que vai ser analisado, e para isso, inclusive, a própria lei prevê ali, digamos assim, o caminho, mas não pode ter o requisito congelado, porque isso é uma questão de gestão. Muito obrigada. Vamos agora à pergunta da Elisete Brasil de Souza Dias. No novo sistema remuneratório, os avanços e adicionais terão qual enquadramento para compor os vencimentos? Nenhum. Eles vão incidir, os avanços adicionais não integram os valores de referência para fins de enquadramento. Eles são vantagens individuais de cada servidor e elas estarão sendo preservadas na íntegra nos termos da que já tem garantia na emenda constitucional 78 do Estado, que é de fevereiro desse ano. Então, o critério as vantagens temporais, elas não entram no critério de enquadramento. O plano não altera em nada o regulamento das vantagens temporais. Quem participou do plano, das propostas muito anteriores, lá 10 anos atrás, usava critério, girava parcela de autônoma, de equivalência, que era absorvida, como foi no governo federal também. Isso aí o plano afastou essa hipótese. Isso é uma insegurança, é uma fonte de preocupação se a parcela absorve, incide reajuste, não incide reajuste. O plano não trata em absoluto disso. O critério é feito pelo enquadramento do vencimento básico. As vantagens temporais vão incidir sobre o vencimento básico, como é hoje. Como o vencimento básico tem a possibilidade de aumento, não é? Então vai aumentando o efeito decorrente das vantagens temporais. O aumento do vencimento básico, a movimentação na carreira, né? Ok, seguimos aqui com o questionamento do Aguinaldo. Analice, por favor, só queria aproveitar essa pergunta para dizer assim, primeiro, é absolutamente natural que haja perguntas como essa, né, porque refletem uma natural preocupação. Os servidores todos têm um patrimônio, alguns há mais tempo, outros já mais antigos no cargo, e querem saber se vão perder algo. Então, eu preciso dizer assim, ninguém perde nada do que tem. O plano vem para trazer, evidentemente, benefícios para a administração e para os servidores. Então, se não é possível agora, até 2022 pelo menos, haver qualquer ganho financeiro ou remuneratório ou em relação a parcelas indenizatórias, como os auxílios, auxílio-refeição, auxílio-creche, auxílio-condução, mas também ninguém perde absolutamente nada. Então, o enquadramento observa exatamente o valor do vencimento básico que todos têm. Em alguns poucos casos, há uma pequena majoração do valor do vencimento básico para fins de enquadramento inicial, e as vantagens continuam incidindo sobre esse novo vencimento básico. E como disse o Luciano, à medida em que há avanço na carreira, mediante as progressões, as vantagens já conquistadas continuarão incidindo, mas sobre um novo vencimento básico daquele novo padrão. Com isso, o servidor passa a ganhar mais. Obrigada. Estamos com 590 participantes conosco. Lembrando sempre que as perguntas que não foram respondidas agora podem ser enviadas por dentro do plano @tjrs.jus.br. Seguimos aqui mais alguns questionamentos. A pergunta do Aguinaldo de Sotomayor Prates: considerando a fala do Max, a remoção de ofício do Estatuto do Servidor do Rio Grande do Sul pode vir a ser aplicado? Sim, eu posso responder, porque há pouco falei, sim, o plano não prevê a remoção de ofício, diferentemente da versão anterior, que foi objeto de apresentação num outro momento dos trabalhos da comissão. Mas o plano não revoga e não altera a lei complementar do Estado, então é possível, sim, em tese, sim. O plano não está prevendo nenhuma remoção de ofício. E, ao mesmo tempo, em relação à versão anterior, ao mesmo tempo que eu cumprimento o Aguinaldo pela pergunta, a versão anterior, que previa a remoção de ofício, foi alterada nessa parte, e, por outro lado, nessa nova versão, se estabeleceu uma garantia de que o enquadramento no novo plano dos servidores que serão enquadrados não alterará a sede de lotação atual do servidor, ou seja,
O plano estabelece, ao mesmo tempo que se tirou a previsão de remoção no interesse da administração, se incluiu uma expressa disposição no texto do projeto de que, com o enquadramento, o servidor não sairá daquele local, a não ser que ele queira sair. Obrigada. Lembrando que a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo está sendo gravado e depois, posteriormente, será disponibilizado no canal do YouTube do TJ. A gente segue com mais uma pergunta aqui da Eliane Zanettini. Como sabemos em qual letra nos enquadramos? Sou auxiliar judiciário classe C. O auxiliar judiciário classe C, ele não está sendo enquadrado em nenhuma das carreiras instituídas ou modificadas na lei. O auxiliar judiciário classe C, ele está integrando o quadro especial em extinção, o quadro especial, enfim, que tem a possibilidade de progressão específica para o cargo. Então, lá tem um anexo específico na proposta que apresenta qual é o enquadramento atual, ele mantém a mesma remuneração, e as possibilidades de majoração dos vencimentos básicos a partir da progressão extraordinária. Vamos, então, à pergunta do Marcelo Gomes. Pesados não ficou claro até a aprovação do plano de carreira, então não haverá qualquer concurso para os cargos vinculados ao primeiro grau? Ele pede esse esclarecimento. Nós não temos como responder isso. A abertura de concurso cabe à administração. Nós aqui não temos a ingerência de o que o plano cabe, estabelece no artigo 65, é que para o provimento dos cargos criados poderão ser aproveitados os candidatos aprovados em concurso em andamento ou já homologado e que ainda não tem expirado sua validade. Agora, se serão realizados concursos, se a tramitação demorar, se por questões de outra ordem, alterações, modificações, demora na Assembleia, nós temos eventualmente a administração pode resolver abrir concursos, mas aí nós não temos como dar essa resposta. Nós não temos essa condição de dar essa resposta, infelizmente. O Rodrigo Silva traz o questionamento sobre o plano de carreira leva em consideração o fato da modernização do judiciário com o EPROC e a consequente baixa da necessidade de servidores devido à automatização? Ele leva em conta a questão da virtualização dos processos do EPROC. De que maneira, assim, além dos espaços assim, da pessoa poder atuar nessas unidades que vão gerenciar essas atividades remotas, ele, no momento, ele trabalha com atribuições dos cargos novos que estão sendo criados, tanto os efetivos quanto das funções gratificadas, já numa perspectiva de atribuições mais alinhadas com esse contexto que o Judiciário Nacional como um todo está já envolvido, enfim, nos últimos anos, e também tem um espelho em algum nível do que outros tribunais, o Justiça Federal, e a nossa própria experiência com a virtualização, e processos eletrônicos, e sistemas, e N sistemas que nós temos. Obrigada, Luciano. Nós vamos fazer aqui a última pergunta, porque a gente já está com 1h45 de conversa, lembrando sempre que todos os questionamentos serão respondidos pelo e-mail por dentro do plano, @tjrs.jus.br. Eu vou fazer esse questionamento e depois a gente fala sobre a questão da tramitação, que eu vi que tem várias perguntas sobre este assunto. Mas primeiro vamos responder aqui a pergunta do Rogério Vaz. A gratificação por atividade em regime de plantão será assegurada aos servidores que a exercem no segundo grau, já que a lei número 14974 de 2017 se aplica apenas aos do primeiro grau? O plano, em razão da lei 173, não tem condições de criar ou majorar, criar gratificações novas ou alterar o escopo assim, de ampliar gastos em relação às gratificações. Então, respondendo a legislação de plantão, que hoje é restrita ao primeiro grau, ela não tem, o plano não contemplou, não chegou a
essa demanda, enfim, a ter uma demanda de fazer essa extensão para os servidores do segundo grau. Recebemos aqui 115 perguntas, comentários, já tivemos mais de 600 participantes, agradecemos muito a todos, e eu vejo que tem aqui uma pergunta bastante recorrente com relação à tramitação dos próximos passos, né? Então, eu gostaria de conversar com o desembargador Ullen, saber, a partir dessa etapa que já está cumprida, da entrega do anteprojeto que aconteceu hoje, quais os próximos passos, se há a perspectiva de tempo de tramitação disso na Assembleia? Bem, Analice, nós entregamos e assim encerramos nessa etapa dos trabalhos da comissão do plano de carreira. Entregamos ao presidente, e o presidente declarou agora na cerimônia, e ele já está com maior urgência encaminhando este processo, um processo administrativo volumoso, né, decorrente dos trabalhos, com as atas, com os anteprojetos, todas as diversas versões, as contribuições que as entidades fizeram. Tudo isso foi entregue ao presidente, e o presidente determinou o seu encaminhamento à comissão do COGE, que é uma comissão interna do tribunal, e que vai fazer um exame da proposta e vai ter que aprová-la, ou vai fazer as correções que entender cabíveis, e a partir de um exame dessa comissão, uma comissão interna, né, que faz parte do processo deliberativo interno do Tribunal de Justiça, conforme o seu regimento, o processo vai para o Conselho da Magistratura. E após a chancela do Conselho da Magistratura, a última etapa, então, desse processo deliberativo interno é o órgão especial do tribunal, que é formado por 25 desembargadores, e digamos assim, a instância máxima da administração, e que vai ter que chancelar também o projeto, ou com alterações ou não. Depois disso é que o projeto se encontrará, então, em condições de ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. O presidente anunciou hoje que ele tem, naturalmente, consciência de que é um projeto que precisa tramitar e rapidamente, né? Então, eu acredito que esses trâmites, não tem como avaliar quanto tempo isso vai levar, mas, pelo dizer do presidente Voltaire hoje, ele vai tratar de fazer com que isso ocorra em um período curto de tempo. Talvez ainda até o final do ano nós tenhamos condição de encaminhar isso para a Assembleia Legislativa. Muito obrigada, desembargador. A gente teve quase 2 horas aqui de conversa, lembrando a todos que este conteúdo vai ficar disponível no canal do YouTube do TJ. A comissão continua online respondendo os questionamentos pelo e-mail por dentro do plano, @tjrs.jus.br. Nosso agradecimento a todos que participaram, às perguntas, aos comentários, aos que trabalharam para a construção deste anteprojeto. Obrigada aos integrantes da comissão, aos servidores dos órgãos de classe, e obrigada a você que esteve conosco todo este tempo. Um abraço, boa noite e muito obrigada pela audiência.